Boa noite, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom, mais um evangelho, todo mundo junto. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir depois quando tiver gravado, né? Noite. Tá todo mundo bem? Passaram uma semana abençoada? Tenho certeza que sim. Como a gente fala, né, gente? Apesar dos pesares, né? Que a gente sempre vai ter, os obstáculos da vida fazem parte, mas a gente tá aqui, firme e forte, focados, com disciplina. Se a gente quer alcançar um pouquinho daquela felicidade relativa, né? Que a gente fala, que a gente aprende aqui na Terra, é isso, gente, é disciplina. Disciplina em tudo. Deixa eu só arrumar aqui. Não deixar as coisas do mundo dominar a nossa vida, né? Afinal de contas, como a gente sempre fala, não somos daqui, a gente não é aqui da Terra, né? A gente só tá aqui, mas a gente não é daqui. Então a gente não pode deixar os vícios, as coisas ruins do mundo dominarem a gente, né? Pelo contrário. É a gente que tem que ter o controle de tudo, ter o controle da nossa vida sobre tudo. E por isso a gente tá aqui, né? Toda segunda-feira. Para aprender, para estudar. E tá colocando sempre em prática, né? Que é o mais importante, é o que a gente sempre fala. É o que Jesus pede para nós, é o que a gente vai aprender hoje. E vamos que vamos. Então vão pegando a água de vocês, tá? Lembra que é individual, cada um com o seu remedinho, pegando pro seu bichinho. Boa noite para quem tá chegando agora. Eu tava sem essa jaqueta, mas tá fresquinho, eu coloquei, daqui a pouco eu tiro. E evitem, eu tava falando hoje, né, com uma aluna, evitem, aliás eu sempre falo isso, né, evitem ficar em posição de relaxamento para assistir o evangelho, né, porque pra gente pegar no sono e dormir é fácil, e não colocar culpa nos espíritos, né, procurar ficar sempre alerta para não dormir, porque a gente sabe também, né, gente, que tem a influência dos irmãozinhos adversários que também não querem que a gente durma, que não querem que a gente aprenda, aí acaba fazendo esse trabalho também na gente pra gente dormir, tá? Então segura firme e forte, acordado, aprendendo, ouvindo, tá bom? Então a gente vamos iniciar já, vão pegando a água de vocês. Eu já arrumei a minha bagunça aqui. Vamos iniciar o nosso evangelho. E hoje nós vamos ler a gente vai iniciar o nosso evangelho lendo no nosso Gotas de Esperança. Tá? Eu voltei uns evangelhos, hoje a gente vai ler uma mensagem par, tá bom? Vão mandando o aviãozinho, agora no início do evangelho, pra gente poder iniciar todo mundo junto, ok? E muito feliz, eu fico sempre muito feliz toda segunda-feira quando a gente consegue estar aqui junto, né, nessa energia, nessa vibração, não só para nós, mas para todos aqueles que convivem com a gente, que isso é tão importante, né? Quando a gente fala que o melhor
a melhor caridade é o exemplo. Então que a gente seja exemplo dentro de casa, em toda a nossa família, na escola, na faculdade, no trabalho, que as pessoas vejam a nossa mudança, né? É assim que a gente vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, vamos abrir o nosso Gotas de Esperança, uma mensagem para a gente iniciar o nosso Evangelho. Boa noite, Betinha, saudade, viu? Para a gente começar o nosso Evangelho oficialmente. Então, uma mensagem para, que a espiritualidade vai trazer para nós. Número 182. Você se sente sem forças para resolver um problema? Você julga-se fraco. Tende a fugir do problema. Quer desanimar. Acha que não poderá resolvê-lo. Levante a cabeça. O seu problema tem solução. Se você não souber encontrá-la, Deus o sabe. É preciso que você confie nele. Pense assim: Senhor, eu sei que isto não é um problema para ti. Indica-me o caminho a seguir. Eu confio em ti. Sei que a solução aparecerá. E assim será. Agradeça a Deus. Todo problema que o testa engrandece-o. Eu achei lindo. Eu vou ler mais uma vez essa é uma prece, né, gente? É uma prece que ele fala aqui naquele momento de aflição, onde a gente quer uma solução para algum problema que a gente esteja enfrentando. Senhor, eu sei que isto não é um problema para ti. Indica-me o caminho a seguir. Me dá a tua mão. Conduze-me. Eu confio em ti. Sei que a solução aparecerá. Então, como a gente bem sabe, desde o momento que a gente acorda agradecendo, pedindo para que a gente tenha um dia abençoado, iluminado, para que a gente consiga enfrentar as provas que virão. E se a partir do momento que a gente abriu o olho, quando a gente acorda de manhã, faz esse agradecimento, esses pedidos, e como a gente vem aprendendo até agora, se a gente colocar Jesus na frente do nosso caminho, as soluções vão aparecer. E como a gente também aprende, tudo no tempo certo, tudo no tempo do nosso Pai. A solução aparece, desde que a gente deixa Jesus guiar a gente. A gente vai encontrar a solução. Demore ou não, a gente vai encontrar. E a gente vai entender, como a gente sempre fala, a gente vai estar sempre entendendo o porquê das coisas, o porquê daquele problema está acontecendo comigo. Porque eu sei que eu não sou vítima de nada. Eu não sou vítima de nada. Eu sou dono das minhas ações.
aquilo que eu plantei, eu vou colher. Então, se eu estou colhendo espinhos, faz parte da minha colheita. Só que ao mesmo tempo eu vou saber resolver, confiando em Deus e fazendo aquilo que Ele quer que eu faça, como um pai, né, gente? Como um pai, como uma mãe que vê o filho sofrendo por determinada situação e aquele bom pai, aquela boa mãe não quer simplesmente resolver o problema para o filho, quer que ele resolva, quer que ele aprenda, quer que ele cresça, quer que ele se fortaleça naquele problema. Assim é com a gente. Mas a gente não pode perder a fé. Nunca, nunca. Independente do que eu esteja passando. Do tipo de aflição que eu esteja passando. A fé tem que estar, a fé, a luz, tem que estar na frente sempre. E assim vai ser. Então vamos fechar nossos olhos, mentalizando a imagem linda de Jesus no nosso lar. Agradecer a Ele, agradecer a Deus por esse momento. Agradecer essa cura física, mental e espiritual que a gente vai receber. A companhia dos nossos mentores, a companhia desses espíritos de luz nos nossos lares que vão fazer a limpeza dos ambientes, vão fluidificar as nossas águas, vão aplicar os passes. Agradecer a presença dos irmãozinhos desencarnados que vêm aqui junto com a gente buscar auxílio, buscar ajuda, buscar crescimento, buscar o progresso, nos auxiliando e a gente auxiliando eles também, essa troca de energia, essa troca de vibração entre encarnados e desencarnados, que é a coisa mais linda que a gente pode sentir agora. Agradecer essa mão de Deus sobre nós e que possamos levar essa luz a todos os lugares onde a gente passar, a iniciar no nosso lar. Agradecemos a presença dos nossos irmãos espirituais, agradecemos a presença de todos aqui encarnados, todos juntos. E iniciamos mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. A dona Celina está aqui embaixo querendo vir no meu colo. Vem, Celina, vem. Vem. Eu chamo antes para ela vir, ela não vem, ela vem naquelas horas que a gente já começou o evangelho, né? Daqui a pouco ela vem. Então, vamos começar com a nossa leitura rapidinha do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem, gente, pode comprar, viu? Numa loja física. Ai, peraí que a dona Celina tá vindo aqui no meu colo. Aí, quem tem gato sabe, quando o gato começa a querer afofar o colo, ó. Peraí, Celina, dá um oi pros irmãos, vem cá. Dá um oi pros irmãozinhos. Então vamos lá. Ela vai ficar aqui no meu colo. Então, como eu estava falando, se você não tiver o Evangelho, gente, compra, porque o Evangelho é... Eu falo que é o meu talismã, né? É o meu talismã. Sabe aquele momento que você precisa de uma resposta, precisa de um consolador, né? Tá aqui, ó. Você vai lá, fecha os olhos, abre uma página, lê um trechinho
Esse aqui é o nosso talismã, viu? De preferência, gente, tem na internet, pode comprar pela internet, mas de preferência, pare em algum centro espírita e compra num centro espírita. Você vai estar ajudando a casa, tá bom? Então a gente está no capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire, que é a nossa luz, o nosso o ensinamento de Jesus nos nossos corações, né? Que a gente não esconda, tá bom? E aí a gente vai para o item: não são aqueles que estão bem que têm necessidade de médico. Item 11 e 12. Jesus, aqui é uma passagem, gente, de Mateus, tá? Da Bíblia. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Só para lembrar, os publicanos eram aqueles que cobravam impostos, tá? Mas eram bons. Eles tinham que fazer esse serviço, né? E as pessoas de má vida eram aquelas pessoas pobres, as pessoas sujas, né? Perante os ricos. Então eles se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, a gente sabe que os fariseus eram os doutores da lei, arrogantes, né? Sem humildade nenhuma. O que os fariseus, tendo visto, eles viram aquilo, né? Disseram aos seus discípulos: por que o vosso, falando baixinho, né? Por que o vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Achando que Jesus não ia ouvir. Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: não são aqueles que estão bem, mas os doentes que têm necessidade de médico. Isso está lá em Mateus. E uma outra passagem dos publicanos. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, que eram essas pessoas de má vida, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não terem necessidade de nada. Aí vem a explicação de Kardec. Essas palavras, como tantas outras, encontram a sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Aqui ele entra nesse cunho da mediunidade, né? Que a gente fala tanto, poxa vida, como é aquela pessoa que, nossa senhora, só tem hábitos errados, né? Uma pessoa desregrada, como é que ela pode ter essa mediunidade, né? Parece, se diz, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e falar. Não existe uma mediunidade da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Ou seja, tem mais pessoas que não mereceriam
do que merecem, então ninguém falaria nada. Deus deu ao homem as faculdades mediúnicas, né? E o deixa livre para usá-las, mas também pune aquele que delas abusa. A gente sabe, a gente já aprendeu que todo médium que se utiliza da mediunidade para benefício próprio, né, ou para fazer realmente coisas ruins, vai dar conta depois. Vai ter um boleto bem grande para pagar depois. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que o ousaria pretender? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todos os lugares, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Ele fala os sábios aqui, né, gente? Ele quer dizer o quê? Aquelas pessoas que têm a parte intelectual elevada, porém a parte moral e espiritual nem tanto. Então, estes últimos, ele fala aqui, esses viciosos, estes sábios, né? Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode tirar do lamaçal. Então ele está querendo dizer que qualquer ser humano, qualquer criatura pode ter mediunidade. Aqui a gente fala que ela é um pouquinho mais acentuada, né? É a tal da mediunidade ostensiva, que a gente fala no espiritismo. Os bons espíritos vêm, então, ajudá-lo. E seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Então, aquela pessoa que é viciosa, aquela pessoa... A gente comenta muito assim, gente, as crianças, né, estão reencarnando já faz algum tempo, né, com uma mediunidade mais acentuada, principalmente em lares onde os pais são sábios, são cientistas, são estudiosos, mas não tem a parte espiritual desenvolvida. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho, no caso o médium, aquele médium doente, né? Para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe coloca na mão. Não é bem mais culpado se não o considerar? Então ele tem a mediunidade, ele tem que trabalhar, ele tem que saber dessa visão que ele tem, dessa comunicação que ele tem com o outro lado. Se ele não desenvolver, ele vai se arrepender. Poderá se desculpar por sua ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com os seus olhos, ouvido com os seus ouvidos e pronunciado com a sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita,
é então que é punido com a perda ou a desmoralização da sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, aquele que tem a mediunidade ostensiva, como a gente falou, e usa para o próprio orgulho, né, para enriquecer, para a própria vaidade ou para fazer mal para outros, o que acontece com esse médium? Ele vai afastar, os bons espíritos vão se afastar, vão dar lugar a esses espíritos enganadores. Entende por que a gente fala, né? O espiritismo fala, nunca procure um médium que você vai pagar para você saber futuro, para você fazer trabalho para alguém, né? E para finalizar, a mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. O que ele quer dizer aqui, gente? Que nem sempre o médium se comunica com Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. Esse mais ou menos flexível, gente, é aquela pessoa que não tem uma mediunidade ostensiva, né? Mas a gente pode, pelo nosso caráter, a gente pode captar a influência de bons espíritos e entender, né, captar, se sintonizar com eles para fazer o que precisa ser feito. O bom médium, olha aqui que ele fala, ó, o bom médium não é então aquele que comunica facilmente, que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. Então, se você tem uma vida regrada, você vive praticando vigiai e orai, você vai estar sendo assistido por bons espíritos e vai captar o que precisa ser feito para Deus. É neste sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Então, o médium, quanto mais correto, melhor, né? Para ele, melhor para a família, melhor para o lugar onde ele trabalha, mas principalmente melhor para ele, né? Então a gente tem que usar a gente tem que usar a influência dos espíritos, óbvio, pro bem, só que aí vai depender de nós, né? Como que a gente tá para captar essas mensagens. Então é importante a gente lembrar que todo ser humano tem influência dos espíritos. Eu até aqui marquei a questão, deixa eu ler aqui rapidinho. 536, questão 536, gente, B, no item Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. Kardec pergunta assim, ó: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em todas as coisas.
Porém, sabendo que os espíritos têm ação sobre a matéria, tá? E matéria quer dizer nós também, né? E que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Resposta dos espíritos: evidentemente. E nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce, olha só, Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem os agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. E aí eu coloquei aqui a 668 para a gente finalizar essa parte. Essa eu esqueci de marcar. Aqui. Por se terem produzido em todos os tempos e serem conhecidos desde as primeiras idades do mundo, os fenômenos espirituais não terão contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Eles respondem sem dúvida. Espiritismo, gente, só para... Ele existe, só que não tinha esse nome, né? A comunicação com os espíritos existe desde que o mundo é mundo, né? Então eles respondem aqui, ó, sem dúvida. Como os homens chamavam Deus a tudo o que era sobre-humano. Para eles, os espíritos pareciam deuses. É por isso que quando um homem se distinguia dos demais por suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o povo não compreendia, pronto, faziam dele um deus e lhe rendiam culto após a morte. Então, a influência dos espíritos existe desde que o mundo é mundo, né? Quando Jesus fala que os sãos não precisam de cuidados médicos, é sobre aquelas pessoas, né, que ele está falando, que pelo orgulho, pela vaidade, eles não querem uma palavra consoladora do Evangelho, né? Elas acham que não precisam ouvir. É perda de tempo, né? Quando a gente vai querer falar de Deus, de espírito, né? Ah, não. Não vem com esse assunto que eu não quero. Não preciso. Eu não preciso. Assim eram os fariseus, arrogantes doutores da lei. Eles duvidavam do poder que Jesus tinha de cura. Eles zombavam de Jesus, né? Em todos os sentidos, né? Que Jesus curava fisicamente e espiritualmente as pessoas. Eles duvidavam. Então eles não precisavam de cura. E nesse contexto também, Kardec faz uma reflexão, como a gente viu sobre a mediunidade, né? Médiuns que não aprenderam a servir. Porque assim, gente, se uma grande maioria da população que não é médium ostensiva, todo mundo tem o dever de servir, imagina um médium. Né? Então, aquele médium que não aprendeu a servir sem a vaidade, né, e não usar essa luz para benefício próprio ou para prejudicar os outros. Então, é esse tipo de médium que Kardec fala, né? O médium de hoje, olha que interessante, gente. A gente deve ter até comentado em algum momento isso. O médium de hoje, ele é devedor do mau uso da mediunidade lá no passado, lá numa existência passada, né? Ao invés, qual que é o dever do médium? É a cura,
né? A cura espiritual para aquele outro que vem pedir uma ajuda a ele. E tudo que ele sabe, ele pode passar para o outro. Então, esse médium de hoje é aquele lá atrás que, ao invés de oferecer um remédio para as pessoas, oferecia um veneno. Só prejudicou, né? A mediunidade, ela cura o espírito, aquele que recebeu a mensagem. Olha só, a mediunidade, ela cura o espírito, o espírito que foi procurar ajuda pro médium. Ele cura aquele que recebeu a mensagem encarnado e o próprio médium, né? A gente sabe quantas e quantas mães Chico Xavier ajudou, curou aqui na Terra, trazendo as mensagens dos seus filhos desencarnados e às vezes vice-versa. Cura, gente, cura, né? É cura. Uma mãe que passa uma vida inteira, quase uma vida inteira, querendo desencarnar, querendo morrer por conta de um filho que desencarnou, sem entender o que aconteceu. Aí recebe uma mensagem de um médium, a mensagem do filho, é cura. E o médium, no seu tempo, também está sendo curado, porque ele está sendo quem envia essa cura. Então é lógico que ele vai receber a parcela dele de cura. A mediunidade é um dom, mas na maioria das vezes, né, como a gente viu aqui, é uma prova para o médium, para saber se ele vai cair nas mesmas armadilhas que fizeram ele cair lá no passado, né, e trabalhar verdadeiramente na caridade e no amor ao próximo, né. A gente vê tantos médiuns famosos, né, que se perderam na vaidade principalmente, né, no ego. Aí a gente aprende que Jesus é o médico das almas. Opa! Meu tripé deu uma soltadinha. Jesus é o médico das almas, né? Ele veio aqui na Terra, né, gente? Ele encarnou aqui na Terra para trazer os ensinamentos, para trazer o Evangelho, principalmente para aqueles que estavam desesperados, desamparados, desajustados, ou seja, os doentes da alma, né? Doentes moralmente, espiritualmente. E a gente sabe, né, que mesmo os que já conquistaram algum equilíbrio moral e espiritual, sempre vai precisar de um apoio, de um ânimo, de um amparo desse alimento, né, dessa luz, desse remédio que é o Evangelho, que é o que a gente faz aqui, né? Então a gente tem a nossa vida, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa família, mas isso não quer dizer que a gente não vai passar por aflições. A gente precisa desse alimento, dessa luz. No Evangelho, numa mensagem que a gente vê num livro, na televisão, né? A espiritualidade se comunicando com a gente. Os doentes da alma, gente, os desesperados, os desamparados, né? Eles estão normalmente mais abertos, mais flexíveis para receber a mensagem do Cristo, né? Por quê? A grande maioria das pessoas que tem tudo, que não precisam de nada, que não falta nada, né? Materialmente falando, essas pessoas,
elas não se lembram ou nem conhecem o Evangelho até que chega aquela prova, aquela expiação que chega, não tem jeito, ela chega. E aí? Deus queira que ela se lembre de Jesus, né, de Deus. Sendo médiuns ostensivos ou não, a gente tem que ajudar os outros com palavras, com atitudes, levando e acendendo essa luz da fé e da esperança para o outro que esteja vivendo alguma aflição. Eu fiz só uns itenzinhos a mais, só para lembrar, né, que todos nós, para a gente fechar esse item, todos nós somos médiuns de Deus, porque Deus trabalha na criação, Deus cria os mundos, faz a criação dele através de nós, através das suas criaturas, somos nós. Então, é um agindo a favor do outro. É isso que a gente tem que ter em mente, que eu falo desde a hora que a gente acorda. É um trabalhando a favor do outro. Jesus pede para a gente trabalhar, para a gente servir, ter atitudes voltadas para o bem, para o progresso, para o amor. E como a gente viu lá atrás, muitas vezes quando aparece a oportunidade de praticar essa mediunidade de Cristo, eu, você, qualquer um, quando aparece essa oportunidade para praticar essa mediunidade do Cristo, para a gente, não a ostensiva, a mediunidade do Cristo que todo mundo tem. Aquela que eu posso ajudar um irmão necessitado e eu não ajudo. Aquela que eu deveria falar alguma coisa de bom pro outro e eu não falo. Às vezes, pelo contrário, eu acabo fazendo o outro se prejudicar. Aquela que eu poderia trabalhar a favor de quem precisa, né? Sabe? Entregar uma comida, né? Um brinquedo. Mas aí eu falo assim, hoje eu já trabalhei, eu já ganhei o meu sustento, eu tô cansado, eu vou para casa descansar, eu vou descansar, eu vou me divertir, tô com o meu horário apertado e não faço. Eu neguei a minha mediunidade e Jesus colocando na minha frente as oportunidades, né? Eu sempre falo, né? Muitas vezes você tá na rua, você vê de repente uma criança, uma mãe, né, com filhos. Você vê que você sente um chamado no seu coração, para numa padaria, compra pão, volta lá e deixa lá, né? Não precisa descer do carro ou que você esteja a pé. Vai na padaria, compra alguma coisa, dá. Isso é mediunidade. Você está ajudando, né? É lógico que a gente não precisa passar por um lugar onde tenha pessoas baderneiras, violentas, não, claro que não. Mas você vê aquelas pessoas precisando, querendo um alimento, atende, serve, não vai para casa porque você está com pressa de descansar ou porque você está com pressa de se divertir. Não, perde aquele tempo que você vai ganhar em outras coisas, né?
Então, todos nós somos médiuns de Deus para enxergar no outro o que o outro precisa, né? E aí, eu coloquei uma frase do Chico para a gente finalizar, né? Como eu falei agora, meu tripé que tá dançando. Não tenha preguiça, desenvolva essa mediunidade, né? Jesus fala que você tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Quanto mais a gente pratica o amor ao próximo, quanto mais a gente serve, mais a nossa comunicação com o nosso mentor, com a espiritualidade amiga, essa percepção vai aumentar, vai ficar cada vez mais sensível. Eu tenho certeza que muitos aqui já sentiram isso. Essa frase do Chico: nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás os recursos de que precisas. Então não tem desculpas. A gente vê pessoas pobres, miseráveis, ajudando umas às outras. E você pode ter certeza, nunca vai faltar o básico para essas pessoas. E aqui a gente finaliza o nosso evangelho. Espero que a gente tenha absorvido, né, essas palavras da espiritualidade sobre a gente servir, sobre a gente ter um olhar mais amoroso pelo outro, dentro da nossa casa, que a gente possa ouvir mais as pessoas, né? Que a gente possa dar esse tempo para as pessoas, dedicar um pouquinho mais de tempo, né, para as pessoas da nossa casa, do nosso trabalho, aonde quer que precise, na rua, né? Hoje eu estava falando com uma aluna, uma senhora, que ela passou por um processo de câncer, né? E foi curada, e ela fala: eu senti esse chamado, eu sei que quando eu tô no meu carro, nem sempre ela fala, nem sempre eu tenho dinheiro, né, dentro do meu carro, mas eu faço questão de abrir o meu vidro e dar uma palavra para aquele pedinte, para aquele irmão que está na rua passando fome, frio, vendendo ou não está vendendo nada, simplesmente pedindo. Ela fala: eu abro. O que ela está fazendo? Ela está emanando a gente fala, esse fluido de amor dela, que é o que a gente pode fazer e não custa nada, não custa dinheiro. É a melhor caridade que a gente pode praticar, né? Lógico que se a gente tiver um pão para servir, né, uma comida, uma roupa para as pessoas em situação que precisa, é melhor, precisam, né? Mas esse alimento espiritual a gente pode oferecer a qualquer momento. E a gente está aqui aprendendo a fazer isso. Então não esconda essa luz que você tem sob o alqueire,
Deixa essa luz ser emanada, brilhar para todos aqueles que passarem por você. Para todos os doentes, principalmente os doentes, como Jesus fala, os doentes da alma. Tá bom? Então a gente finaliza aqui o nosso evangelho, lembrando que ele vai estar salvo aqui no Instagram. Compartilhem. Daqui uma semana estaremos juntos de novo. Vamos fazer a nossa oração para a gente finalizar o evangelho. Aí vocês podem tomar água. Já me perguntaram que hora que eu posso beber água. A gente finalizou a nossa prece, já pode beber, viu? E lembrando, mesmo para quem faz o evangelho depois, um outro dia, por favor, coloca a água para ser fluidificada, tá bom? Não deixa de colocar não, coloca, igualzinho a gente faz aqui, tá bom? Então fecha os seus olhos, a espiritualidade já vai finalizar os passes, as curas, a limpeza dos nossos lares. Já está finalizando e fortalecendo a luz do Cristo dentro de nós. Sente essa luz, sente essa força de Deus dentro de você. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a luz que Ele tem, nós temos a bondade que Ele tem. E Ele quer que a gente coloque essa luz para trabalhar, que a gente não guarde, que a gente não esconda. Não tenhamos medo, porque quando a gente se propõe a fazer o bem, nós teremos soldados de Deus do nosso lado. Não tenhamos medo. Agradecemos a espiritualidade por esse momento, por esse evangelho, pelas nossas águas que foram fluidificadas, os nossos lares que foram higienizados, e estamos prontos para mais uma semana de batalha com Jesus à frente, onde vamos praticar cada ensinamento que Ele nos trouxe. E assim a gente finaliza mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, é isso aí. Mais uma semana com muita dedicação, muita disciplina, muita prática do evangelho. Que assim seja, que a gente possa compartilhar e daqui uma semana a gente tá junto. Podem ter certeza, tá bom? E vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus. Não tenhamos vergonha, não tenhamos. Assim como nós, todo mundo precisa. A humanidade tá necessitada de Jesus. Então não tenha vergonha de falar, tá bom? Obrigada, gente, obrigada a vocês, tá? Uma semana maravilhosa, iluminada, abençoada com Jesus para todo mundo. Daqui uma semana tamo junto. Valeu, gente. Luz e Deus na vida de vocês, tá? Um beijo grande.